Pronto. Então, bom dia. Vamos começar essa outra aula com preparatório para o BFE. Não tá boa, não. Bom, então, dando continuidade, hoje eu pretendo resolver mais algumas de cinemática da prova do ano passado, do nível B, que é alunos da primeira e segunda série. E na semana que vem a gente entrar na parte de dinâmica, força, trabalho, energia, esse tipo de coisa. Então, vou começar hoje por essa B13, que era um pouquinho mais trabalhosa. Eu acho que é bom começar por ela. Eita, meu vento hoje. Vocês ouvem bem, né? Pronto, a questão fala assim, né? É a mesma temática de realidades alternativas. Então, como se fosse uma prova de ficção científica. O salto em distância é a maior distância que um ser humano pode pular, iniciando e finalizando no mesmo nível. Em geral, é o chão. O recorde mundial dessa prova olímpica é de 8 metros e 95 centésimos, conseguido por Mike Powell. A velocidade que esse atleta conseguiu imprimir no momento que perdeu o contato com o solo foi de 10 metros por segundo, inclinada de 30 graus e 6 décimos em relação ao solo. Se essa velocidade formasse 45 graus com o solo, o recorde seria de 10 metros e 2 décimos. O valor máximo com essa velocidade. Então, o que está sendo dito aqui é, fixado o valor de velocidade, a inclinação que dá o maior alcance, que dá a maior distância, é 45 graus. Tá bom? Aqui está por trás a hipótese de desprezar a resistência do ar, que não necessariamente é uma boa ideia quando você tem uma pessoa. Uma pessoa é uma coisa relativamente grande, é diferente de uma bolinha. Mas em nível de ensino médio é o que é feito porque os cálculos, considerando a resistência do ar, são bem mais complicados. Em uma realidade alternativa, a aceleração da gravidade mede 2 metros por segundo ao quadrado, próxima da lunar. A lunar é 1,7, 1,6 por aí. Então arredondou para 2. Sabendo que o seno e o cosseno de 45 graus são iguais a raiz quadrada de 2 sobre 2, qual seria o valor máximo para o recorde de Michael Powell nessa realidade alternativa, considerando que ele saltaria com 10 metros por segundo? Então vamos lá. Tá. Lembre que vocês podem perguntar a qualquer hora, viu? Esse negócio de seno e cosseno, provavelmente vocês estejam meio sem saber. E aí, de preferência, falar, porque o chat eu não vou ficar acompanhando. Pronto. Então, para entender um pouco essa questão do salto em distância, né? Isso é o que a gente chama de lançamento oblíquo, ou movimento de projétil. É tipo um saque de vôlei. Você arremessa um objeto na direção inclinada com horizontal. E aí esse objeto faz uma trajetória que é tipo parabólica. Então, essa animação aqui ilustra isso. Né? Essa animação ilustra isso aqui. Só que aí o salto em distância é pensando ele saindo do chão e chegando até o chão. Então essa distância aqui
seria o alcance. A máxima distância horizontal, né? Até ele chegar no chão. Beleza? Aqui foi sem resistência do ar. Essa simulação aqui permite também com a resistência do ar. Você vê que com a resistência do ar ele vai menos longe. Tá bom? E retirando de novo a resistência do ar, vou botar um ângulo de 45 graus. E a velocidade inicial não estou mudando, está sempre sendo 15 aqui, só para você ter uma ideia. Então você vê que o alcance foi maior. Certo? Se eu aumentar muito o ângulo, o alcance é menor. Entendeu? Por outro lado, se eu deixar o ângulo pouquinho, ele mais rente, o alcance também não aumenta. Certo? Sem a resistência do ar, deixa eu dar uma limpada aqui. Sem a resistência do ar, o que ocorre é o seguinte. Se você pegar, por exemplo, 30 graus, aí vai dar um alcance sem a resistência do ar. Para a mesma velocidade, se eu pegar 60, que é o que falta para fechar 90, dá o mesmo alcance. Ué, é porque deu 1 metro aqui. É 0 metro. Pronto, agora vai. Ó, 60 graus. Deu um alcance aí. Vou botar 30 graus. Mesmo alcance. Certo? E sem resistência do ar, dá para fazer as contas e demonstrar isso. E por essas e outras, o alcance máximo é no 45. Porque ele é o próprio complementar. 45 mais 45 dá 90. Então é nesse sentido que a questão comenta que 45 graus é o ângulo do maior alcance. Então essa ideia do alcance está clara. E a influência do ângulo. É claro que se eu mantenho um ângulo e aumento a velocidade inicial, então vou botar uma velocidade inicial agora de 30 metros por segundo, em vez de 15. A bala vai muito mais longe. Vai muito mais longe. Ó, foi muito mais longe. Certo? Pronto, então deu para entender o contexto, né? E esse negócio de seno e cosseno, seno e cosseno são funções, que nem a função dobro. Qual é o dobro do número? É ele vezes 2. Então, o dobro de 0, 0. O dobro de 1, 2. O dobro de 1,5, 3. Então, é uma função. Para cada número, ela fornece um outro número. Abriu logo em inglês, mas não faz mal não. Então, qual é a ideia? Pense aqui em um ângulo no círculo trigonométrico. Aqui o ângulo aqui, por exemplo, de 27 graus e meio. Certo? E à medida que eu vou girar nesse pontinho aqui, esse ângulo θ aqui vai aumentando. Ele passou de 90 graus, está aqui em 125 graus e meio. Tá bom? Pronto. Aí o que acontece? Para cada ângulo, a gente pode associar alguns valores. Então, um valor é essa projeção aqui no eixo X. Ele é chamado de cosseno. Então, o cosseno desse ângulo vale meio. Então, a circunferência tem raio 1. Então, quando o ângulo é 0, o cosseno vale 1. E assim vai. Então, para cada valor de ângulo, você pode associar um valor, que é essa projeção aqui horizontal, no eixo X, e ela é o cosseno. Essa projeção em pé, ou seja, a projeção aqui no eixo Y, é o que é chamado de seno. Então, para cada ângulo,
Você vai aumentando o ângulo, essa projeção em pé vai aumentando. Então, o seno vai aumentando. Então, quando o ângulo é zero, a projeção é zero, o seno vale 1, ou o seno vale zero. E quando o ângulo é 90 graus, por exemplo, a projeção vale 1, que o seno vale 1. Beleza? E assim vai. E a tangente é outro valor associado ao ângulo, que é simplesmente você dividir essa projeção em pé, que é o seno, pela projeção deitada, que é o cosseno. Ou seja, a inclinação desse raio preto aqui é essa inclinação. Pense que nem fosse uma rampa. Né? Menor o ângulo, menor a inclinação, menor a tangente. Maior o ângulo, maior a inclinação, maior a tangente. Então não precisa se assustar com isso aí não. Beleza? Pronto. Então deu para entender assim o panorama. Voltando aqui para o salto em distância, né? Voltando aqui para o lançamento. O que ocorre aqui no lançamento oblíquo é o seguinte. Do que depende o alcance? Vamos fixar aqui uma velocidade inicial. É claro que a gente já percebeu que quanto maior a velocidade inicial, maior o alcance. E também depende do ângulo. Tá claro? O alcance máximo é no 45. Né? Por quê? Porque a ideia é o seguinte. Para ter um maior alcance, o objeto tem que ter uma boa velocidade para frente. Né? Então, em princípio, diminuindo o ângulo, essa velocidade para frente aumenta. Se você lançasse muito em pé, a velocidade para frente é muito pouca, o alcance vai ser pouco. Só que tem outra coisa na jogada. Não adianta você lançar muito rente, porque ele sobe pouco e o tempo de voo é pequeno. Ou seja, logo logo ele vai bater no chão de novo. Então não vai dar tempo dele avançar para frente. Certo? Então tem que ter um equilíbrio. E por um lado, quanto mais em pé você joga, mais você aumenta o tempo de voo. Porém, a velocidade para frente é pequena, então ele não vai longe. Se você deixa mais rente, você aumenta a velocidade para frente, porém diminui o tempo de voo e o alcance não vai ficar tão grandão assim. Então, o ângulo que equilibra esses dois efeitos, né, porque um efeito é contrário ao outro, é justamente o de 45, que você consegue aumentar o tempo de voo sem abaixar tanto a velocidade para frente. Tá bom? Pronto. Então vamos lá para a nossa questão, para a gente entender agora quantitativamente. Então, a situação aqui se trata de um lançamento oblíquo sem resistência do ar. Então, qual é a ideia? Então, como a gente viu lá na simulação, o objeto faz uma trajetória tipo assim. Imagina aqui um eixo Y, aqui um eixo X. Bom, então um eixo Y aqui vertical, um eixo X aqui horizontal. Tá bom? O objeto parte aqui, vou botar da origem. Então, a origem do meu sistema de coordenadas vai ser exatamente de onde ele sai. Okay? Ele sai aqui com uma determinada velocidade. E essa velocidade tem alguma inclinação aqui com a horizontal. E a trajetória que esse negócio faz é uma coisa assim.
Tá massa? Pronto. Essa distância aqui é o alcance, que a gente vai chamar de A. Agora, volta aqui para a simulação. Perceba. Deixa eu ver onde é. Aqui é. Para cada ponto da trajetória, vai ter um alcance, seria o valor de x, e uma altura, seria o valor de y. Ok? Então, a gente pode analisar esse movimento pensando como é o valor de x. Então, imagine que ele começa aqui, depois de um tempo está aqui, depois de um tempo está aqui, depois de um tempo está aqui. Então, a gente pode pensar os valores de x como função do tempo. A gente também pode pensar os valores de y como função do tempo. O que faz esse movimento ser assim é ele estar sujeito a uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que causa uma força puxando para baixo. Essa aceleração da gravidade ela é vertical, ou seja, está na direção y. Na direção x não tem aceleração. Então, se a gente pensa esse movimento a partir só da direção x e só da direção y, o que a gente encontra? Encontra o seguinte. Na direção x, que é a horizontal, beleza? Não há aceleração. Logo, trata-se de um movimento uniforme. Então, na direção x, temos um MRU, movimento retilíneo uniforme. Se você só olhasse a sombra na direção x, o movimento é do tipo MRU. Tá bom? Já na direção y, já na direção y, é diferente. Então, na direção y, que é a vertical, o que ocorre? Há uma aceleração constante, que é a da gravidade. Logo, nesta direção, tem-se um movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV. Aí ontem eu botei lá no nosso grupo um vídeo explicando melhor sobre essas funções do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. Quem não viu ou quem não lembra, recomendo fortemente que veja. Certo? Senão, se eu fosse explicá-las nesses vídeos aqui, ia ficar muito mais longo do que já está. Pronto. Então vamos lá. Movimento uniforme, qual é a ideia? V constante. E o movimento retilíneo uniformemente variado é uma aceleração constante. Então vamos pensar aqui. Deixa eu fazer outra figurinha porque essa já está bagunçada. Pronto. Então pensa aqui o y e aqui o x, tá bom? Aí imagina aqui a velocidade inicial. Vou chamar aqui de um V0. Vamos pensar agora
a direção x. Então, na direção x, é como se a velocidade fosse só isso daqui. Que é a sombrinha na direção x, igual lá na simulação que eu comentei lá do ângulo. Esse aqui eu vou chamar de um V0x. Tá bom? Então, o que acontece? O cosseno do ângulo do triângulo retângulo, o que vai formar um triângulo retângulo? É o cateto adjacente, que é o que está do lado, dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente é esse V0x e a hipotenusa é o V0. Então, daqui, a gente encontra que o V0x é o V0 vezes o cosseno desse ângulo de lançamento. Tá bom? Pronto. Então, como na direção x é movimento retilíneo uniforme, a velocidade em x vai ser esse V0x durante todo o movimento. Porque não muda. Então essa vai ser a velocidade do V0x. Tá bom? Pronto. Então daqui a gente já pode pensar o seguinte. O tempo que demora entre ele sair aqui do início até o fim, então o ΔT do início até o fim, eu vou chamar de um tempo de voo, que é o tempo que o negócio está no ar, né? Até cair de volta, tá bom? Então veja, nesse tempo de voo, pense só na direção x. Nesse tempo de voo, a distância percorrida foi esse alcance A, tá bom? Então o que acontece? O alcance vai ser a velocidade na direção x vezes o tempo de voo. Tá claro isso? Se não tiver, eu posso dar um passo para trás, né? Posso dar um passo para trás. A velocidade na direção x vai ser o alcance, que é a distância percorrida, dividido pelo tempo que percorreu, que é o tempo de voo. Então, daqui, o alcance vai ser o Vx vezes o tempo de voo. Só que pelo que a gente viu agora, quem que é esse tempo de voo? Ou quem que é esse Vx? É o V0x, que é o V0 cosseno do ângulo de lançamento. Então, o alcance vai ser esse V0 cosseno do ângulo de lançamento vezes o tempo de voo. Vamos guardar isso aqui, chamar isso aqui de equação 1. Então, isso é o que está nos dizendo o movimento na direção x. O movimento na direção y vai determinar o tempo de voo. Como a gente viu na simulação, quanto mais para cima você lança, maior é o tempo de voo. Tá bom? Então, para pensar no tempo de voo, a gente tem que olhar agora na direção y. Tá bom? Então, na direção y, o objeto sai com a velocidade aqui para cima. Ok? Vou chamar isso aqui de um V0y. Esse V0y é o mesmo que o desse lado de cá, de frente para o ângulo. Tá claro? Então, o que acontece? O seno do ângulo lá no triângulo retângulo é o cateto oposto, que é o carinha que está de frente para o ângulo,
dividido pela hipotenusa. Então, isso aqui vai ser o V0y dividido pelo V0. Então, daqui, o V0y é igual a um V0 seno do ângulo de lançamento. Só que não se mantém nesse valor para sempre, porque tem a aceleração, que é a da gravidade, para baixo. Então, na direção y, o que você tem? Tem só na direção y. É como se você tivesse um objeto lançado para cima. Eu penso o zero aqui sendo o chão. É como se você tivesse um objeto aqui que foi lançado para cima com a velocidade v0y. Só que essa velocidade vai diminuindo porque você tem uma aceleração que é da gravidade apontando para baixo. Então, sei lá, pega uma borracha aí, um lápis e jogue para cima. Esse negócio vai subindo, freando, vai ficando mais lento. Então, essa bolinha vai subindo até que chega uma hora que ela para de subir e começa a descer de novo. Então, veja, essa situação em que ele para de subir e começa a descer é aqui, bem na metade da trajetória, que é onde ele atinge a altura máxima. Tá claro? O tempo do início até aqui é a metade do tempo de voo, porque depois tudo vai se repetir descendo. O mesmo tempo que ele leva subindo é o tempo que ele leva descendo, porque não tem agência do ar. Tá bom? Então, quando está aqui nessa altura máxima, a velocidade em y vale zero. Pronto, com isso a gente vai saber o tempo de voo. Então, no início, ele tem essa velocidade inicial v0y. Aí ele sobe, 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 digamos que aqui seja a altura máxima. Então, aqui a velocidade em y foi zero. O que causou essa variação de velocidade? A aceleração. Então, ó, nem precisa daquelas equações lá do MRUV. Por aqui já vai sair. O que é a aceleração? É um ΔV, ΔT. Como eu estou pensando o y positivo para cima e a aceleração, que é a da gravidade, está para baixo, então a aceleração vai ser menos g. Tá bom? Então isso aqui vai ficar assim. O A vai ser menos g. E o ΔV, quem que é isso? É a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT? Ora, durante a subida, o ΔT é a metade do tempo de voo. Porque o tempo de voo é ele subir e descer. Só subir é a metade. Tá massa? Pronto. Essa velocidade final seria a velocidade em y final. E aqui essa velocidade inicial é a velocidade 0 y. A velocidade final em y é 0. E aqui a gente tem o v0y. Então, aqui vai ficar menos v0y sobre o tempo de voo sobre 2. Então, vamos organizar isso daqui. A gente está assim. Menos g igual a menos v0y sobre tempo de voo sobre 2. Pronto. Então, os dois estão com sinal de menos, dá para simplificar. Então, vai ficar g igual a v0y sobre o tempo de voo sobre 2. Então, daqui dá para eu pegar esse tempo de voo sobre 2 e jogar para o outro lado.
ele está dividindo, vai para lá multiplicando. Então vai ficar assim, V0y igual a G vezes o tempo de voo sobre 2. Pronto. E aqui está claro, quanto maior o V0y, maior o tempo de voo. Como a gente já suspeitava. Pronto. Veja, a gente não precisa do tempo de voo, porque a questão nos pergunta sobre o alcance. Qual seria o alcance nessa realidade? Blá, blá, blá. Qual seria o alcance? Então a gente vai precisar do tempo de voo. Então, como a gente vai precisar do tempo de voo, vou pegar esse tempo de voo e vou isolar. Vou deixar ele sozinho de um lado. O G está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E o 2 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Vai sempre fazendo a operação inversa. Então, vamos pensar aqui o lado esquerdo, como que ele vai ficar? Vai ficar assim, V0y, o G vai vir dividindo. E o 2 vai vir multiplicando. Pronto. Quem que é esse cara? É o tempo de voo. Pronto. Então, o tempo de voo é isso daí. Lembrando que o V0 e Y era o V0 vezes o seno. Então, é só substituir aqui. Então, esse carinha aqui vai ficar 2. Aí, quem é o V0 e Y? É V0 vezes o seno do ângulo de lançamento, dividido por G. Pronto. Esse é o nosso tempo de voo. Começa aqui de equação 2. Veja, o G a questão fornece, o V0, que é a velocidade de lançamento, fornece, o seno e o cosseno do ângulo fornece. Então já está tudo bonitinho, já está tudo do jeito em termos de coisas que a gente conhece. Então vou pegar essa equação 2, que é o tempo de voo, e substituir aqui na equação 1. Tá bom? Então, vamos fazer isso aí agora. Substituindo a equação 2 na equação 1. Olha o que a gente vai encontrar. Então vamos lá. A equação 1 era assim: o alcance é o V0 cosseno de θ vezes o tempo de voo. Olha lá. V0 cosseno θ é o tempo de voo. E aí a equação 2 nos fornece esse tempo de voo aqui, que é essa galera que está aqui em cima. Então, substituindo na outra, o alcance vai ficar V0 cosseno do ângulo vezes o tempo de voo. Quem é o tempo de voo? Essa galera aqui em cima. Então, 2 vezes V0 vezes o seno de θ sobre G. Pronto. Esse é o nosso alcance aí. Então, veja que finalmente a gente tem um alcance em termos de coisas conhecidas. O V0 a gente conhece, o seno e o cosseno a gente conhece, e o G a gente conhece. Pronto, tá no jeito. Então, deixa eu só simplificar aqui um pouco. Ó, 2 V0 vezes V0 vai ficar um V0 ao quadrado. E aqui a gente vai ter seno vezes cosseno. Tudo isso dividido por G. Pronto. Então, esse é o alcance em função da velocidade de lançamento, do ângulo de lançamento e da gravidade. Aí agora, quer dizer, aqui foi eu explicando, né? Explicando o assunto. Em princípio, a pessoa já poderia ter decorado essa equação e começar dela. Mas eu acho pouco provável que a gente já tenha essa equação aí decorada.
mas ela é bem específica. Então aqui foi só para chegar nessa equação. Se a pessoa já soubesse dessa equação decorada, era só escrever, substituir e descer o braço. Então vamos agora para o problema em si. Então, salto de distância, blá blá blá, papapá, popopô. Em uma realidade alternativa, a aceleração mede 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o seno e o cosseno é isso daí, raiz quadrada 2 sobre 2, qual seria o valor máximo para o recorte nessa realidade? Considerando que ele saltaria com 10 metros por segundo. Pronto. Então, o que a gente vai substituir aqui? Os dados da questão. Pensando naquela realidade alternativa. Então, quais são esses dados? A gravidade, 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial, 10 metros por segundo. E o ângulo é de 45 graus, que faz com que o seno seja igual ao cosseno, que seja igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos ler de novo para ver se não esqueci de nada. Pronto. E aí a gente quer saber agora qual é o alcance. Depende da situação. Então, o alcance é o que a gente quer saber. Pronto, então é só pegar esses valores aí e substituir na formulazinha do alcance. Então, vamos lá. O alcance, 2 vezes 0 ao quadrado. Então, 2 vezes. Quem foi o V0? Esse 10 aqui. Então, vai ficar 10 metros por segundo, todo ele ao quadrado. Seno e cosseno. Então, bora lá. O seno, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno, também, raiz quadrada de 2 sobre 2. Pronto, já foi o numerador. 2 vezes 0 quadrado, seno, cosseno. Agora dividido por g. Então, vou pegar isso aí tudo. Dividir por g. Quanto que vale o g? 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Esse 2 com esse 2 já cancela. Então vamos organizar isso aqui. 10 ao quadrado, 100. Metro ao quadrado, metro quadrado. Por segundo ao quadrado, por segundo ao quadrado. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. E o denominador, quem está sobrando aqui? Metro por segundo ao quadrado. 2 para 4 é 1 meio. Tá bom? 1 meio vezes 100 é 50, que é metade de 100. Certo? E as unidades? Pensa, a gente tem uma fração no numerador e outra fração no denominador. Aí o cara faz aqueles extremos e meios. Né? Que é a mesma coisa que você multiplicar pelo inverso. Dividir por uma coisa é multiplicar pelo inverso dela. Então, o inverso de metro por segundo ao quadrado é segundo ao quadrado por metro. Segundo ao quadrado cancela. Isso aqui vai dar 50 metros. Vai ficar metro quadrado dividido por metro, vai ser metro. Então, logo, o alcance é de 50 metros. Então, se fosse na Lua, né? A expectativa é que o alcance fosse perto de 50 metros. Na verdade, um pouco mais, porque o G na Lua é um pouco menos do que 2. E sem resistência do ar, né? A aproximação melhor na Lua, que não tem atmosfera, do que aqui. Então, na Lua, esse cara iria bem mais longe. Então, eu passei o item A, 50 metros. Vamos ver lá o gabarito. Essa é a B13.
B13, item A mesmo. Tá tudo bonitinho. Pronto, essa foi mais demorada, porque eu acabei gastando tempo explicando o assunto e tal, né? Enfim, tentei explicar o mais rapidamente possível, para não comer tanto tempo. E aí aqui, se não lembra, ou se ainda não viu essa questão das equações, né, do MRU e do MRV, ontem eu botei lá no grupo uma playlist só explicando isso. Então, recomendo que dê uma olhadinha lá. Tá massa? Bom, vamos para outra. A outra que eu separei para hoje, essa eu já fiz ontem. Não, era uma menor, número menor. Essa daqui. Essa é interessante. Vou botar já na outra página. Pronto. Então, B10. Na nossa realidade, o planeta Terra sofre rotação e translação em torno do Sol. Dá voltinhas em torno de si mesma. A cada 24 horas a gente tem um dia. E dá uma translação, uma voltinha em torno do Sol. Que em 365 dias a gente tem um ano. Em uma realidade alternativa, a única diferença na formação do planeta Terra é que ele se consolidou sem rotação. Então ele translada, mas não gira em torno de si mesmo. Tá? Por conta disso, a vida não se desenvolveu na Terra. E esse planeta é ocupado por extraterrestres nômades, que vivem em grandes naves pousadas sobre a superfície. Tá bom? Como a fonte de energia dessas naves é a solar, constantemente elas se deslocam para deixar o Sol sempre próximo do zênite. Se o raio da Terra mede aproximadamente 6.000 km, a velocidade média que esses povos nômades devem desenvolver para que nunca deixem de receber energia solar muito próximo do zênite é aproximadamente, dica, faça aproximações em π e na duração do ano. Então a velocidade vai ser algum valor aí, km por hora. Então vamos tentar entender um pouco essa situação aqui. Imagine, claro que vai estar fora de escala, viu? Imagine que aqui é o Sol e aqui é a Terra. Tá bom? Deixa eu deixar as duas. Tá. Fazer melhorzinho um pouco. Imagine que aqui seja o Sol e aqui seja a Terra. Tá tudo fora de escala. Pronto. Imagina agora que a Terra não gira. Ela dá voltinhas em torno do Sol e não gira. Imagine que... Pronto, vamos usar esse T para dar a ideia de que ela não gira. Tá bom? Por exemplo, como estará a Terra quando ela estiver passando aqui? Como estará a Terra quando ela estiver passando aqui? Mais ou menos 1/4 da órbita em torno do Sol. Se ela girasse, deixa eu ver como eu vou explicar isso, como eu vou desenhar isso. Tipo, imagine que você está olhando tudo aqui de cima, né? O Sol e a Terra você está olhando de cima.
Então, essa cinturinha aqui da Terra seria a cinturinha do Equador, entendeu? Seria a linha do Equador. Então, ora estaria assim, ora, por exemplo, estaria assim, ora estaria assim, percebe? Dando uma ideia de giro. Só que a Terra não gira. Então ela vai estar sempre assim. Ela vai estar sempre assim. Com o Tzinho sempre para cima. Durante toda a época do ano. Essa órbita aqui seria o ano. Deu para entender a ideia? Deu para entender a ideia, pessoal? Então, sei lá. Imagine que aqui seria o início do ano. Imagine que essa linha aqui, paralela com a esquerda do T, fosse, sei lá, o meridiano de Greenwich. Depois de um quarto de ano, o meridiano de Greenwich estaria aqui. O Sol estaria fazendo 90 graus. Deu para entender a ideia? Depois de mais um quarto de ano, o Greenwich estaria aqui e o Sol estaria fazendo 180 graus. E assim vai. Então perceba que o meridiano de Greenwich só vai dar de frente para o Sol de novo depois de um ano. Ou seja, um dia seria um ano sem a rotação da Terra. Deu para entender isso? Um dia duraria um ano, né? Nessa nova realidade. Então, vou botar um dia entre aspas, que é o dia da nova realidade. Certo? A questão falou desse zênite. Então, qual é a ideia desse zênite? O zênite, a ideia é o seguinte. Imagina aqui fora de escala. Imagina aqui o planeta Terra e imagina aqui você. Então, o zênite é a direção do centro da Terra passando aqui pela sua cabeça. Ou seja, é a direção vertical na superfície da Terra. É a direção que vem desde o centro da Terra. Esse é o zênite. Então seria tipo assim, o Sol a pino, né? Se você quer deixar o Sol sempre próximo do zênite, você quer deixar o Sol sempre a pino, sempre na direção da sua cabeça, na direção vertical. Só que pelo desenho que eu fiz aqui à esquerda, essa direção do Sol leva um ano todo para dar uma volta na Terra. Né? Leva um ano todo para dar um dia. Então é aquilo. Na metade de um ano, a nave teria que ter saído do Greenwich. A nave teria que ter saído do Greenwich para cá, né, para o outro lado. Percebe? Que se eu quero que o tempo todo a nave esteja de testa para o Sol, então eu preciso que em um ano inteiro ela dê uma volta em torno da Terra. Tá claro isso? Esse é o ponto-chave. Então, esse é o ponto-chave. Bexiga, né? Então, para se manter no zênite, o zênite é tipo assim, Sol a pino. Perdão. Para manter o Sol no zênite em relação à nave, qual é a ideia por trás? É manter o Sol a pino. Certo?
a nave precisa dar uma volta na Terra durante um ano. Pronto, é isso. Então, vamos pensar agora. Pense aqui a Terra. O que a nave vai precisar fazer? A nave vai precisar dar uma volta aqui na superfície da Terra, uma volta em um ano. Pronto. Com isso a gente sabe qual é a velocidade. Qual a velocidade essa nave vai ter que ter para dar uma volta em um ano. Então tá bom. Ó, o raio da Terra foi o mesmo. Então bora lá. Nessa uma volta, ela percorre uma distância de quanto? Chama isso aqui de D. É a circunferência da Terra. Eu botei a trajetória azul separada, mas a nave vai estar ali sempre na superfície, muito próximo da superfície. Então vai ser 2πr, onde esse R é o raio da Terra. Tá bom? E esse um ano é o tempo. Né? Então qual é o ΔT? É um ano. Só que veja, a questão está trazendo a velocidade em km por hora. Tá massa. O raio da Terra já foi fornecido lá na questão. O raio de 6.000 quilômetros. Então a distância aqui é 6.000 quilômetros, beleza? Então a distância vai vir com a mesma unidade do raio. Se o raio já está em quilômetro, a distância vai vir em quilômetro. Agora o tempo eu preciso levar para hora, porque o tempo está em ano. Se eu fizer a conta assim, eu vou encontrar em quilômetros por ano. Né? Então eu preciso levar esse ano para hora. Tudo bem? Então o ΔT é um ano, só que um ano são 365 dias e cada dia são 24 horas, né? Então 365 dias vezes 24 horas. Esse é o ΔT. Então com o ΔT e com a distância, a gente agora vai calcular a velocidade. Pronto, é isso aí. Desculpa. Então, vamos lá. A velocidade vai ser a distância dividido pelo intervalo de tempo. Então, quem é a distância? 2π raio. E quem é o intervalo de tempo? 365 vezes 24 horas. Pronto. Agora veja, a questão dá uma dica aqui. Faça aproximações em π e na duração do ano. Então, π é aquele 3,14, blá, 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 blá. Bora arredondar para 3. E o ano, dá para a gente arredondar para 360 dias. Fica mais fácil fazer a conta com 360 do que 365. 5 dias mais, 5 dias menos, não vai fazer tanta diferença assim. E veja, é um erro menor eu arredondar 365 para 360 do que 24 para 20. Porque 4 em cima de 20 é bem mais importante do que 5 em cima de 365. Beleza? Então aqui então aqui a gente vai arredondar isso, a gente vai aproximar isso para 2 vezes 3 vezes o raio, que é os 6.000
quilômetros dividido para 360 vezes 24 horas. Pronto, é isso que a gente vai calcular. Então, a velocidade vai ser aproximadamente... Bora lá. Vamos ver o que dá para simplificar aqui. Bom, esse 6.000 claramente é 6 vezes 1.000. Esse 360, você pode pensar assim, 6 vezes 6 vezes 10. Porque 6 vezes 6 é 36. Né? 36 vezes 10, 360. Então, bora ver aqui o que simplifica. Pronto, aqui já dá para simplificar. Ó, 2 vezes 3, 6. Então, esse 6 dá para cancelar com 6 aqui. Esse 6 dá para cancelar com 6 aqui. Então, está ficando 1.000 dividido por 10 vezes 24. Beleza? E de unidade sobre o quilômetro em cima, no numerador, e hora no denominador. Então, essa velocidade aqui é 1.000 dividido por 10, 100. Bom, 100 dividido por 24. E de unidade, quilômetro por hora. Veja, se esse 24 fosse um 25, o 100 dividido por 25 daria 4. Então, a gente espera que dê 4 em um quebrado. Né? Então, vamos fazer essa divisão. 100 dá para dividir por 4, 24 dá para dividir por 4. Então, vai ficar a mesma coisa aqui, 25 dividido por 6. 6 vezes 4, 24. Pronto. 25 dividido por 6. 6 vezes 4, 24. Sobra 1. Não tem mais que embaixar, vírgula, zero imaginário. 10 dividido por 6, 1. Configuração aqui. 1 vezes 6, 6. Sobra 4. 4 menor que 6 está máximo. Já tem a vírgula, zero imaginário. 40 para 6. 6 vezes 6, 36. E vai ficar repetindo esse 6 aí para sempre. Então, a velocidade foi aqui aproximadamente 4,2, né, arredondando aí, quilômetros por hora. Veja que se eu tivesse arredondado o ano para 360 e o dia para 25 horas, ia bater 4 horas redondinho. Vamos olhar lá os itens. Ó, 4, 5, 6 e 7. Então, para um algarismo só, esse 4,2 para um algarismo vai ser 4 km por hora. Arredondando aqui para um algarismo significativo. Então, questão B10, item A. Vamos olhar lá no gabarito. B10, item A, tá aqui. Então veja, a sacada dela é a pessoa interpretar e ter essa clareza de que se a Terra não girasse, um dia duraria um ano. É tipo o que acontece com a Lua. Ela está sempre apontando a mesma face em relação à Terra. Por quê? Porque o tempo que demora para ela dar uma volta é o mês, né? As 4 semanas. Então, por isso que ela está sempre apontando a mesma face para a Terra. A ideia aqui seria isso, né? Sempre a nave está apontando para a Terra. E aí, como a Terra não gira, a nave tem que dar uma volta na Terra a cada um ano. Então,
a ideia seria essa daí. Depois que a pessoa se liga que a nave precisa dar uma volta na Terra durante um ano, sai de boa. Ok? Tinha uma que eu queria resolver hoje ainda. Vocês estão cansados demais? Ou dá pra ir? Que era essa B16. Acho que vai ser melhor deixar pra terça. Bem que ela também não é demorada não. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem. A gente já tem 1 hora. Vou fazer ela. Aí fecha 1h20 no máximo. E eu fecho essa parte cinemática também. Vai ficar redondinho. Então, a última de hoje é essa daqui. B16. Quando estava defendendo a gravitação como fenômeno universal, Isaac Newton descreveu uma experiência mental. Um corpo orbitando a Terra, tipo satélites de hoje em dia, só que rente à superfície, após ser lançado com uma específica velocidade. Na nossa realidade, essa experiência é impossível, por causa da atmosfera, a qual reduziria a velocidade inicial do corpo, promovendo sua colisão com a superfície. A atmosfera vai freando o objeto vai perdendo essa velocidade e a tendência é que ele vá caindo na Terra, em vez de se manter orbitando que nem um satélite. Em uma realidade alternativa, seria que nessa época aí não existia satélite. Né? Foi uma visão sacada boa do cara aí. Em uma realidade alternativa, onde a Terra tinha perdido sua atmosfera, a experiência foi realizada com um projétil, tipo uma bala de um canhão, tipo aquele, sendo lançado por um poderoso canhão, produzido para esse fim. Considerando que o raio da Terra mede isso daí, 6,5 de 1000 quilômetros, e que a aceleração da gravidade é o 9,8 metros por segundo quadrado, que é o que tem mesmo, determina a velocidade de disparo desse projétil para realizar tal experiência nessa realidade alternativa. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte. Imagine que aqui é a Terra. Pronto. Aí imagine assim, você abre uma torre aqui, bota um canhão para disparar o objeto. Então, o objeto sai com uma baita velocidade aqui. Beleza? Aí esse objeto vai fazer uma órbita circular assim. Não vai ficar boa. Não ficou razoável. Pronto. Então, qual é a ideia? A trajetória do canhão, a trajetória do projétil, essa é uma trajetória circular. A gente tem um movimento circular uniforme, com um determinado raio. Tá bom? Pronto. Então vamos lá. Como funciona o movimento circular uniforme? Vou fazer outro desenho aqui para explicar. Pronto. Então imagine aqui um objeto que faz essa trajetória. Então a primeira coisa que você percebe, a velocidade muda conforme ele se desloca. Então o que acontece? A direção e o sentido da velocidade muda, mas o módulo da velocidade se mantém constante.
É isso que significa essa palavra uniforme. É que o módulo da velocidade se mantém constante. Só que a direção e sentido de V mudam. Então, a direção e sentido do vetor velocidade muda. Ora, se a direção e sentido muda, o próprio V muda. Logo, existe uma aceleração. Então, nesse movimento circular uniforme, tem uma aceleração. E essa aceleração é sempre assim, perpendicular à velocidade. A velocidade é tangente à trajetória e a aceleração é perpendicular à velocidade, apontando para o centro. Por isso que essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, porque ela aponta para o centro. A gente chama ela de um ACP. Tá bom? A ideia aqui é a seguinte: se a aceleração tivesse uma componente paralela com a velocidade, o módulo aumentaria. E se a aceleração tivesse uma componente na direção da velocidade, só que com sentido oposto, aí o módulo diminuiria. Como o módulo se mantém constante, a aceleração necessariamente é perpendicular à velocidade. Aí é possível mostrar que, nessa situação de movimento circular uniforme, o valor da aceleração centrípeta é a velocidade do objeto ao quadrado, então, o módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da curva, que no caso é a circunferência. Então, a aceleração centrípeta é dada por isso. Se o objeto estiver fazendo uma curva qualquer, aí imagine que nesse ponto da curva ele tem essa velocidade. Aí essa curva ela pode ser entendida como um pedaço da circunferência. Entendeu? Então aqui vai ter uma aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado, dividida pelo raio. Aí vai ser a componente para dentro da curva da aceleração. Em um movimento geral, a aceleração pode ter uma componente paralela à velocidade. Mas no movimento circular uniforme, não. Bom, então o assunto é isso. É a aceleração centrípeta. Então, voltando à questão. Como esse objeto vai orbitar a Terra rente à superfície, então é como se essa torre aqui tivesse uma altura desprezível. Esse Hzinho aqui vai ser desprezível. E de fato ocorre. Imagina se vai fazer uma torre, sei lá, de 100 metros. O que são 6 metros? Perto de 6.000 quilômetros. Né? Então esse Hzinho ele é muito menor do que o raio. Então a gente pode pensar que essa trajetória circular do projétil é com o raio da Terra. Tá massa? Então deixa eu redesenhar aqui. O projétil. O projétil vai fazer uma trajetória circular com o raio, que é o raio da Terra. Então, isso aqui vai ser a órbita, né? A órbita do projétil no movimento circular uniforme. Aí esse objeto vai ter uma determinada velocidade, que é o que a gente quer saber. E tem uma aceleração que está sempre puxando para o centro da Terra. Essa aceleração centrípeta é a aceleração da gravidade, porque quem está fazendo o satélite orbitar é a gravidade. E como a gente acabou de ver, a aceleração centrípeta é
a velocidade ao quadrado sobre o raio. Pronto. Então é daqui que vai sair. O G a gente tem, o raio a gente tem, e a velocidade é o que a gente quer. Então, vamos concentrar nessa velocidade. O raio está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, V quadrado igual a G vezes R. Bom, como é o V que eu quero, então, para eu me livrar desse quadrado, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Né? Então, V vai ser raiz quadrada de G vezes R. Pronto. Agora é só substituir. Então, quem que a gente vai substituir aí? O G, aquele 9,8, mais segundo ao quadrado. E o raio, ó. Se a questão falou 9,8 e falou 6,05, então é melhor substituir 9,8 e 6,05, em vez de arredondar. 6,05, 1000, então vezes 1000 quilômetros. Tá bom? Vamos olhar quais são as unidades aqui. Ó, quilômetros por segundo. Então vai ser interessante eu deixar em quilômetros por segundo. Né? Então vamos lá. O V vai ser igual a raiz quadrada do G. Deixa eu deixar isso aqui mais bem escrito. O G, 9,8 e a unidade, metro por segundo ao quadrado. E o raio, ó. Bora botar todo mundo nesse I, para dar menos chance de dar ruim. 6,05 vezes 1000. E o quilômetro são 1000 metros. Tá massa? Então, quilômetro, 1000 metros. E bora ver o que acontece. Ó, já aconteceu uma coisa interessante aqui. 1000 vezes 1000, pense só eles, é 1000 ao quadrado. Então, dá para sair da raiz. Né? E a gente vai ficar aqui com a raiz quadrada de 9,8 e 6,2. Então, deixa eu continuar aqui. Então, V vai ficar igual a 1000 vezes 1000, 1000 ao quadrado. Quando eu tirar da raiz quadrada, vai ficar 1000. Então, 1000 vezes a raiz quadrada. Aí vamos pensar aqui. 9 e 8, 6 e 5 centésimos. E de unidade, o que aconteceu? Metro vezes metro, metro quadrado, por segundo quadrado. Pronto. Então a unidade vai sair também, né? Raiz quadrada de metro quadrado é metro, raiz quadrada de segundo ao quadrado é segundo. Então a gente vai calcular a velocidade aqui em metros por segundo. Tá bom? Então esse aqui vai ficar assim. Raiz quadrada de 9,8 vezes 6,05 vezes 1000. E a unidade é raiz quadrada de metro quadrado é metro, raiz quadrada de segundo ao quadrado é segundo. Pronto. Esses 1000 metros por segundo já é quilômetro por segundo. Então já está com a unidade bonitinha, igual a da questão, quilômetros por segundo. A dor de cabeça agora vai ser só essa raiz quadrada aí. Então vamos se preocupar com ela agora. Vamos se preocupar com ela. Bom, preciso fazer esse produto aqui, né? Então, vamos lá. 6, 0,5, 9 e 8. 8 vezes 5, 40.
vai 4. 8 vezes 0, 0. Com 4, 4. E 6 vezes 8, 48. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 0, 0. Com 4, 4. 6 vezes 9. Isso é 60 menos 6. Então é 54. Pronto, agora é só somar, galera. 0, 4 e 5, 9, 8 e 4, 12, vai 1, 1 e 4, 5, 5 com 4, 9, 5. Uma casa, ó, esse cara tem 2 casas, esse cara tem uma casa. Então, a resultado final vai ter que ter 3. Então, 59 e 29. Então, V vai ser igual a raiz quadrada de 59 e 29 vezes 1000 metros por segundo. Esses 1000 metros por segundo, eu vou botar aqui quilômetro por segundo. O que é 1000 metros? É o quilômetro. Então já está quilômetro por segundo. Então, só falta agora a gente se preocupar com essa raiz quadrada aí. Beleza? Bom, bora lá. Vamos pensar em fração. Então, qual é a fração que dá esse decimal? 5.929 centésimos. Pegue 5.929, divida por 100. A vírgula vai dar 2 para a esquerda e vai ficar aqui entre o 5, entre o 9 e o 2. E a unidade, quilômetros por segundo. Ó, 100, quem que é esse 100 aqui? É 10 ao quadrado. Então dá para ele sair da raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 5.929 dividido por 10. E a unidade, quilômetros por segundo. Pronto. Então a velocidade é essa daí. Vamos agora tentar calcular essa raiz quadrada. Certo? Então, vamos calcular essa raiz quadrada aí. 5.929. Bom, como é uma questão assim de prova, que não pode usar calculadora, etc e tal, você tem uma esperança que isso seja um quadrado perfeito. Então, mesmo que não seja, vale a pena 5.929, né? Vale a pena tentar decompor isso daqui em números primos. Vale a pena, é um número grande, né? Vale a pena decompor em números primos. Mas vamos lá. Por 2 não dá porque é par. Por 3, bora ver. 5 mais 9, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 9, 25. 25 não é múltiplo de 3, então também não dá para dividir por 3. Por 5, não dá para dividir, porque todo mundo na tabela do 5 acaba ou em 5 ou em 0. Então vamos tentar por 7, que é o próximo primo, beleza? 5, 9, 2, 9, dividido para 7. 59 para 7. 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Sobra 3. 3 menor que 7 está massa. 32 para 7. 7 vezes 5, 35. Então vai ser 4. 4 vezes 7, 28. Sobra 4. 49 para 7 dá 7, olha. Deu certo. Então esse bicho aí é divisível por 7. Divide por 7 e deu 847.
Aí, novamente, por 2 não vai. Bora ver por 3. 8 mais 4, 12. 12 mais 7, 19. Não vai. Bora ver por 5. Não vai também, porque ele não acaba nem 0 nem 5. Vamos tentar agora de novo por 7. Tá bom? Então vamos tentar agora aqui. Esse 847 dividido por 7. 8 para 7, 1. 1 vezes 7, 7, sobra 1. 14 para 7, ó, 2. 2 vezes 7, 14. Baixa o 7. 7 para 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 0. Tá ficando bonitinho finalmente, né? Então esse aqui dá para dividir por 7 e vai ficar 121. A 121, eu lembro que dá para dividir por 11. Aqui um rascunho. Aqui mesmo. Acabei. 121. Se eu pegar 121 e dividir por 11, ó, 12 para 11 vai dar 1. 1 vezes 11, 11. Sobra 1. Baixa esse 1. 11 dividido para 11 vai dar 1. 1 vezes 11, 11. Resta nada. Então 121 dividido para 11 vai dar 11. E o 11 dividido para 11 vai dar 1. Pronto, show de bola. Então, moral da história. Esse aqui, 5.929, ele é 7 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Então, a gente decompôs esse número em números primos. Beleza? Então, a raiz quadrada de 5.929, ela é raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7 e a raiz quadrada de 11 ao quadrado é 11. 11 vezes 7, 77. Então, moral da história, a raiz quadrada desse bicho aí é 5.929 é 77. Pronto. Então, vamos só repetir aqui. Tava assim, né? Logo, o V era igual a isso daqui, né? O V era igual a isso daqui. Só que a gente acabou de descobrir que a raiz quadrada desse 5.929 é 77. Então, isso aqui vai ficar 77 dividido por 10 e a unidade quilômetros por segundo. 77 para 10 é 7 inteiros e 7 décimos. Então, 7,7 por hora não, é por segundo. Então, essa é a velocidade. Então, teria que ser disparado com a velocidade de 7,7 km por segundo. Não é por hora não, é por segundo. Então, voltando lá para o enunciado, 7,7 km por segundo. Item A. Então, vamos ver aqui. Questão B16. B16, item A. Então, tá certinho. Essa aí só teve essa dor de cabeça da raiz quadrada, mas tentando deixar a ideia é essa. Tenta deixar com números inteiros, daí a ideia de escrever como fração e tentar decompor em números primos, entendeu? E aí, imagine que você fosse decompor aqui e fosse assim, 7 quadrado vezes 11 quadrado vezes 3. Então, iria ficar 7 vezes 11 vezes raiz quadrada de 3. Então, ficaria um jeito mais simples e aí você teria que aproximar a raiz quadrada de 3, como a gente fez na aula passada. Então, moral da história é que é bom fazer essa decomposição em números primos aí quando tiver a raiz quadrada. Porque aí tem mais chance de
mesmo que o negócio não seja um quadrado perfeito, você conseguir escrever em termos de uma raiz quadrada de número menor e, portanto, mais fácil de estimar. Tá bom? Bom, pra mim já tá bom, 1h25, tá massa. Sim, eu tô querendo agendar para terça-feira, mas eu coloco lá no grupo. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Vocês querem perguntar? Então vou parar a gravação, para o vídeo não ficar tão grande. E depois eu coloco lá no grupo para a gente marcar a próxima aula. Tá bom? Muito obrigado pela paciência e um bom final de semana para vocês. Até a próxima.